Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando neste programa sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, aqui tendo presente o nosso querido Frei Antônio Moser e o padre Tarcísio Mesquita, coordenador da Arquidiocese aqui de São Paulo, e se tratando de pastoral, não é? Então, está imensa a Arquidiocese do nosso país. Grande abraço aí ao querido arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer e também aos nossos párocos, não é? Muitos dos quais acompanham o nosso programa já de longa data. Para você mandar um e-mail para a gente é muito fácil, viu? O nosso e-mail está aí na sua tela, empauta@cançãonova.com. Através do e-mail você interage com a gente também, você comenta um tema que a gente debateu aqui, sugere também um tema que você gostaria de ser debatido no nosso programa, então envie para a gente, empauta@cançãonova.com. Também, claro, à medida em que a gente pode, vamos interagindo aí pelas redes sociais, né? Aqui tem o meu Twitter, né? PE_Hamilton, mas também dá para você, logo após a exibição do programa Em Pauta pela TV, rever alguns temas no nosso blog. Já já, né, nós teremos disponíveis também o programa Em Pauta aqui pelo blog da nossa Frente de Missão em São Paulo, tá ok? Então você fique atento aí, porque algumas coisas não apenas bastam ser vistas, não é? Mas precisam ser revistas. E um programa como esse vale a pena para catequese, não é? Para reflexão dentro de um círculo bíblico, quem sabe até de um grupo de seminaristas ou padres e assim por diante, sem dúvida nenhuma. A palavra de Deus, ela é muito enriquecedora. E o padre Tarcísio, existem muitas pessoas que acompanham a Canção Nova e que não apenas estão no âmbito cristão católico, mas também militam em várias, não é, igrejas de origem protestante, hoje chamadas evangélicas, não é? Evangélicos somos todos nós, obviamente, mas essas especialmente de cunho neopentecostal. E que interessante, das mais antigas, as protestantes mais tradicionais, aí, claro, luterana, não é? Metodista, calvinista, etc., nós temos as pentecostais e as neopentecostais, e que, de uma certa forma, não tem ali muito uma tradição, porque são muito recentes, não acolhem um magistério, e aí a interpretação da Bíblia fica muito literal. Isso pode ser também um certo problema, especialmente para os fiéis que vão ingressando aí pouco a pouco nessas denominações, às vezes atrás de uma palavra que dê conforto, que dê esperança, ou que pura e simplesmente sejam acolhidos, não é? Isso pode ser um pouco problemático? Com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar o professor Milton Schwantz, que era um luterano, um dos grandes biblistas aqui do Brasil, para lembrar que nós aqui não estamos fazendo assim um sectarismo religioso entre católicos e não católicos. Muitas tradições protestantes são de um afinco na leitura, no aprofundamento da palavra, com os seus valores exegéticos, com os seus aprofundamentos realmente teológicos. Agora, no imediatismo da nossa sociedade, como lembra o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, a Escritura Sagrada também vai sendo assim, fruto de uma interpretação, não ela própria, mas o que se faz dela, melhor dizendo, de imediatismos, não é? Soluções mágicas, tudo cura. Eu acho até curioso que, se todo mundo está tão curado, por que os hospitais estão tão cheios? Sobretudo os da periferia. Gente sendo atendida em maca então, todo mundo está sendo curado, todo mundo está ficando rico, todo mundo está ficando bilionário. Todo mundo rico, aí até o governo diz que todo mundo está ficando rico, né? Isso é verdade, não é? Então, entre falar e ver, existe uma diferença fundamental. Inclusive, um dos bairros mais ricos aqui de São Paulo é um dos bairros onde predomina um número maior de católicos. Então, se a riqueza fosse a tradução melhor do discipulado de Jesus, então já seria contraditório esse tipo de imagem, não é? Na verdade, o próprio Papa fala de uma simplicidade de vida, uma simplicidade, uma paciência histórica. É o que nós encontramos também na própria Bíblia. Deus é misericordioso porque Ele é paciente. A misericórdia de Deus vem da sua paciência, da sua longanimidade com relação a nós, com relação à história humana. Então, esses grupos que pregam soluções imediatas, na verdade, são midiáticos. Ninguém vai lá dizer assim, o meu milagre não aconteceu.
a minha casa nova eu não consegui, o meu emprego não foi para frente. Então, nessas realidades midiáticas, é bom nós acentuarmos a experiência comunitária da fé. Perfeito. A fé se realiza numa vida comunitária, numa dimensão comunitária de partilha, de formação de pequenos grupos onde as pessoas se conhecem. O próprio Frei Moser aqui citava uma das suas primeiras comunidades inaugurais, como evangelizador, comunidades que foram se encontrando com a palavra e crescendo no entendimento, no estudo da palavra. Determinados líderes usam muitas vezes das palavras de uma forma distorcida e por dividendos talvez não tão dignos, mas com isso não deveríamos acusar todos da sua legitimidade, da sua verdadeira busca de Deus, e deveríamos tratar com carinho o nosso povo, sobretudo as pessoas muito carentes, que nas suas angústias buscam na vida religiosa um apoio, um sustento. Nós devemos ter, como Jesus teve, compaixão do povo que estava faminto, sedento e desmobilizado como ovelha sem pastor. Porque, aliás, mudam os tempos, mudam as pessoas, muda o mundo, mas essa sede, esta fome, não é, do transcendente, no caso aqui de Deus e da sua própria palavra, mesmo que não se diga, ela perdura, não é verdade? Com certeza, e depois esse carinho que a palavra de Deus traz ao coração de muita gente. Hoje muita gente não tão religiosa tem um coração muito aberto. Eu vejo quando vou aos velórios, alguns eventos assim de uma dor muito grande, a sinceridade, a atenção com que as pessoas muitas vezes escutam a palavra de um líder religioso, procuram na religião, nas preces, nas bênçãos, nas palavras que o pregador coloca da Escritura Sagrada, falar de Deus, um aproximar-se de Deus. E isso deve ser tratado com respeito entre nós, entre todas as religiões, entre todas as denominações cristãs. Isso é muito bonito. Frei Antônio Moser, muita gente, nós como padres, somos às vezes perguntados sobre isso e eu acho que valeria a pena a gente partilhar aqui também, que é com relação à própria liturgia que nós temos, por excelência na Igreja Católica, que é a Santa Missa. E na Santa Missa temos aí pelo menos assim chamadas duas mesas, né? A primeira mesa da qual participamos é a mesa da palavra e que inclusive nos prepara bem para a segunda mesa, que é a mesa eucarística, não é? O banquete que todos nós participamos a cada celebração de modo especial, aos domingos, obviamente. Mas algumas pessoas perguntam, padre, por que na missa normalmente, no que tange a palavra de Deus, essas três leituras, né? Temos uma primeira leitura, geralmente, aí depois o Salmo, a segunda leitura, depois o Evangelho. Que critérios foram utilizados para que sejam essas leituras e a cada ano? Quem é que faz isso? Frei Moser, aqui um dado curioso e também nos traz outros elementos, por favor. Você está me colocando contra a parede, no sentido que eu, às vezes, tenho dificuldade de conjugar, sobretudo, a segunda leitura. Normalmente, a primeira, ela se conjuga com o Evangelho. Vai bem, né? Vai muito bem. Agora, a segunda, etc. Eu acho que a razão fundamental é que a gente, ao longo de 3 anos, passe as principais passagens da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. No fundo, seria isso, né? E, claro, sempre com uma preocupação de ressaltar os grandes mistérios da fé, então, Natal, Páscoa, Pentecostes e assim vai. Mas, no fundo, as 3 leituras é para dar oportunidade de você, em cima de um tema, você ir absorvendo digamos, ângulo maior, não é? De toda a realidade bíblica e, no caso, então, realidade da fé. Agora, de qualquer forma, essas leituras eu acho fundamentais, desde que, aí não sei se todo mundo vai concordar, não é? Desde que sejam proclamadas. E não, ou fica olhando o folheto, eu já fico nervoso com o folheto. Não, tem que proclamar, e nesse ponto nossos irmãos evangélicos... Existe uma diferença clara entre simplesmente fazer uma leitura rasteira ou mal feita de uma proclamação, não é verdade? E nesse sentido, muitos pastores de igrejas não católicas, eles dão um exemplo de como se proclama a palavra,
com fé, com vibração. Não é? Então, eu acho que aí é que está a razão de ser dessa mesa da palavra, da sua importância fundamental, para dar um conspecto de todos os mistérios da fé, mas também no sentido de ser absorvido. Interessante. Antes ainda de nós terminarmos aqui o programa, a gente ainda teria muita coisa para conversar, mas eu não posso deixar de perguntar isso aqui, Padre Tarcísio. Nós estamos aí em pleno terceiro milênio, não é 2014, a todo vapor, a igreja respirando esses novos ares com o nosso querido Papa Francisco, né? Que a gente tem que correr muito para ir atrás dele, porque ele é muito ligeiro. Ligeiro na fala, ligeiro nos gestos, ligeiro nas suas atitudes. E a partir deste documento último, por isso, inclusive, nós até nem chegamos a mencionar, fizemos de passagem, mas está muito nítido, né? Muito claro, uma linguagem muito direta, que é a Evangelii Gaudium, não é? Essa alegria do Evangelho. E imagine, né? Esse mês da Bíblia, por exemplo, a gente falava do CEBI, não é? Trata, por exemplo, do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19 e 20, onde o Senhor, ele diz, não é? Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, aí está o detalhe, missão da igreja, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei, né? Tudo o que eu vos mandei. Aí vem uma questão interessante que hoje eu quero a palavra do Senhor aqui, do Frei Moser também. Muitas pessoas dizem, padre, mas é leigo, é padre, é cantor, todo mundo. Né, no âmbito católico, também é protestante e outros tantos. Às vezes uma dificuldade que a pessoa tem de escutar mais a palavra de Deus, porque num trocadilho do Padre Zezinho, uma vez nós gravávamos um programa, ele falava sobre isso, de que hoje, às vezes, o que aparece mais é o mensageiro, ao invés da mensagem. Quer dizer, há uma autopromoção, uma autopregação. Então, quer dizer, o mensageiro acaba, de alguma forma, meio que abafando, não obscurecendo a mensagem, quando deve ser a mensagem a nortear o mensageiro e não o mensageiro a mensagem. São Paulo, inclusive, se a gente pega aqui os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo ali pelo 32, São Paulo vai falar: eu confio-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, quer dizer, que tem o poder de vos salvar, de vos conduzir. Quer dizer, não é o mensageiro que leva a palavra, ao contrário, é a palavra que deve levar o mensageiro. Como é que o senhor vê essa contradição aí hoje? Olha, eu acho que isso não deixa de ser uma falta de espiritualidade ou uma espiritualidade muito enfraquecida. E uma espiritualidade que tenha um fundamento que nós encontramos em Jesus Cristo, e eu vejo com muito carinho também no Papa Francisco, que é a humildade. Humildade é uma palavra que significa, aquela palavra que vem do termo humus, aquilo que fica por baixo. Eu me lembro de Dom Helder, que dizia que quando ele se colocava diante de uma grande multidão, ele se via mais como aquele burrinho que levou Jesus para entrar em Jerusalém, não é? Aquele que ajuda, aquele que carrega, que não é tão importante quanto aquele que é carregado. E eu acho que tem faltado isso, e em todas as denominações, em muitos contextos nossos, falta uma espiritualidade bíblica. Hoje fala-se muito da leitura orante da Bíblia, não falamos aqui, o tempo é curto, não é? Porém, é importante que nós nos sintamos como aquela oração atribuída a São Francisco, que nós sejamos instrumentos e não presunçosos autores. É necessário a gente aprender isso. Rapidinho, contando uma história, aquela briga entre o pai e o filho, que a mãe ouve, né? E o filho brigando com o pai, arruma suas coisas e vai para longe de casa, e depois manda um bilhete para o pai abre o bilhete e lê assim: olha que filho vagabundo que eu tenho, ainda me escreve aqui, pai, me manda dinheiro. E a mãe pega o bilhete do pai, abre o bilhete, e lê o mesmo bilhete e diz assim: ele não escreveu nada disso. E o pai disse, ele escreveu assim: pai, me manda dinheiro. E a mãe diz assim, ele não escreveu assim, ele disse: pai, me manda dinheiro. Então as coisas dependem também do espírito, do tom, não é? A maneira de proclamar, a maneira de viver, a maneira de testemunhar. Aquele sapatinho surrado do Papa que a gente vê, não é? Sujinho, surradinho, de gente que anda, de gente que caminha, de gente que conhece a vida, isso tudo mostra que o nosso Papa, ele, como ele próprio diz, ele não vem aqui trazer resoluções, mas ele vem inaugurar processos que não terminam em nós, mas prosseguem.
E seria bom que nós inaugurássemos no processo da humildade uma igreja realmente servidora. Amém. Muito bem, Frei Mose, uma mensagem final, mês da Bíblia, não é? Da palavra. Mensagem E final. obrigado, Padre Tarcísio. Frei Mose, por favor. Mensagem final seria a seguinte: eu acho que a Bíblia nos interpela, não é? Ela não apenas é um livro, como foi dito aqui, como qualquer outro, ela nos interpela. Interpela no sentido da fé, no sentido da nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Então, o mês da Bíblia devia ser considerado o mês da interpelação, de ouvir a palavra de Deus, deixando ela ressoar dentro de nós, eventualmente na busca de uma transformação mais profunda. Caso contrário, ela será lida como um romance. Aliás, tem muitos romances, não é, na Bíblia, não é? Muitos romances interessantíssimos, mas não é por aí, é deixar-se interpelar. Tá certo, Padre Tarcísio, obrigado. E uma palavra final, por favor. Agradeço, Padre Hamilton, agradeço aos telespectadores que tiveram paciência de nos acompanhar, a Canção Nova. Seria muito bom que nós não somente lêssemos a Bíblia, mas que nós fôssemos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Tá certo, tá aí. E enquanto a vida, a esperança, não é verdade? Você que está chegando e quem sabe está aí começando a ter contato com a palavra de Deus, seja muito bem-vindo e vamos caminhar juntos. Você que já está há tanto tempo na igreja, é sempre bom ser provocado, não é? Como um programa como esse acaba fazendo com a gente. A provocação, ela é sadia, ela é saudável, isso nos faz, não é, caminhar e caminhar bem em tempos de Francisco. Olha, nossa eterna gratidão aos amados mineiros, não é, ali especialmente de Belo Horizonte, pelos nossos 4 anos aí, a todos os amigos e amigas, nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão. E, claro, toda a alegria de sermos recebidos aqui em São Paulo pela nossa Frente de Missão, a partir de todos os seus coordenadores, pessoal que está à frente da TV, o nosso muito obrigado. Deus lhes pague, estamos juntos. A você que esteve conosco, valeu demais. Retornaremos na próxima sexta, se Deus quiser, com um novo tema, sempre uma nova boa provocação. Ótimo final de semana e até lá.